Signo de Capricórnio, previsão semanal, mensagens, orientações e inspirações do tarô para os capricornianos. Para quem não me conhece, eu sou a Lucélia Oshiro, este é o canal onde nasce o futuro. E lembrando que o futuro não nasce nas cartas do tarô, e sim nas suas ações cotidianas, naquilo que você faz todos os dias, um dia de cada vez. O futuro nasce no presente, mas é no presente em movimento, tá? Porque no presente parado, nada nasce, né? E vocês já sabem disso, mas é só um lembrete. Vamos lá, signo de Capricórnio, qual é o arcano que vem conversar com vocês esta semana? Capricórnio, um arcano que vai reger a sua semana, e a gente tem o 3 de espadas. 3 de espadas é a carta, pode sim falar da tristeza para algumas pessoas. Eu tô um pouco mais triste, um pouco mais deprimido, mas é algo passageiro, tá? Porque as nuvens falam que isso é passageiro. É assim, é momentâneo, é circunstancial. Pode ter uma situação que não seja lá tão agradável, mas não é no nível do sentimento daquilo. Eu fui magoado. Não é nada disso, tá? Porque coração, gente, né, não é o órgão do sentimento. O coração é o órgão do pensamento. E aí, quando você tem imagina, tá, o órgão do pensamento sendo atravessado por muitos pensamentos, que é aquela coisa do diálogo interno. Eu penso uma coisa, penso outra, depois eu penso outra, penso em fazer isso, penso em fazer aquilo, penso em outro, enfim, tá pensando demais. Então esse excesso de pensamento é que tá trazendo essa nebulosidade, essa falta de clareza sobre uma determinada situação. Precisa desanuviar a mente, precisa desanuviar o entendimento, trazer mais clareza para alguma situação, tá? Porque tem alguma coisa aqui que pode acontecer essa semana que te traz uma confusão, digamos assim, uma confusão mental, sabe? Você começa a pensar várias hipóteses, várias possibilidades, e não consegue sair do lugar. Só que isso, né, é passageiro. Você vai conseguir dar conta disso? Vai, né? Porque a gente sempre dá conta de tudo. Mas como que você faz para dar conta de tudo? Precisa tirar alguns pensamentos aí da cabeça. E podem ser justamente pensamentos negativos. Pensamentos de não merecimento, pensamento de impotência, pensamento de autolimitação, tá? O que tem que ser evitado essa semana pelos capricornianos? Evitar os enamorados. Para algumas pessoas, sim, pode estar falando de tive uma decepção, é para poucos, tá? Tive uma decepção amorosa, então eu vou evitar, né, começar um novo romance agora, ou eu vou evitar buscar uma nova pessoa nesse momento, porque essa decepção que eu tive, ou essa traição, ainda tá doendo, então eu preciso me recuperar primeiro, antes de passar para um próximo relacionamento. E às vezes pode até ter alguma pessoa que você já tá meio que contatinho, ou alguém com quem você já tá meio que se relacionando, só que você ainda não tá disposto ou totalmente confiante para assumir uma relação mais séria agora, tá? Então você fala, né? Não é o momento ainda, tem que cicatrizar melhor, tá? Isso se a gente estiver falando de uma coisa mais amorosa. Para outras pessoas, a gente está falando de você evitar ficar jogando a culpa nos outros. Por quê? Né? Isso não é uma crítica, é a carta que diz isso. Por quê? O que aconteceu aqui? A Eva ofereceu a maçã para o Adão. Quem ofereceu a maçã para a Eva? A cobra, tá? Ok. Daí, quando vem o anjo,
né, falando, o que o Adão faz? O Adão fala assim: ah, foi culpa da Eva que me ofereceu a maçã. E a Eva fala: foi culpa da serpente que me ofereceu a maçã. Tá? Então, evitar essa dinâmica de ficar jogando a responsabilidade para o outro, porque os dois foram responsáveis pela saída do paraíso, digamos assim. Tá? Então, qualquer que seja a situação, seja afetiva, seja de mal entendidos no trabalho, as duas partes ou todos os envolvidos foram corresponsáveis, né, por determinada situação. Ah, não alcançou a meta, porque fulano não fez a parte dele, mas para a empresa, todo mundo é corresponsável por aquela meta. Está atrelada a PLR de todo mundo, por exemplo. Tá? Então não adianta ficar apontando o dedo, evitar ficar apontando o dedo. Ah, mas foi ele que não fez tal coisa. Vai adiantar? Não, não vai adiantar. Tá? Então é enxergar as coisas como um todo. A gente é um grupo, a gente é uma equipe. Estamos junto para o bem, né? Para o bônus e para o ônus também. E evitar, tomar cuidado com as escolhas que são feitas essa semana, porque uma má escolha de decisão, né, decisões de negócio, ou uma má escolha de parcerias, uma má escolha de palavras que eu falo no meio de uma reunião, no meio de amigos, uma má escolha de palavras pode gerar uma situação de turbulência, de dor, de desafeto também. Então, ficar atento às escolhas que são feitas. Não fazer escolhas baseadas no ego. O que eu vou ganhar com isso? Né? Cuidado com as tentações, a tentação da serpente. Ela fala, ai, você vai ganhar o conhecimento, não sei o que lá, blá, blá, blá. Né? Então, evitar dar ouvidos às serpentes. E a serpente não é alguém externo, a serpente é algo dentro de nós que faz a gente acreditar que aquilo é o melhor caminho, porque aquilo é fácil, é rápido, é grátis, né? Esse imediatismo da serpente dentro da gente é que faz a gente cair em ciladas, porque a gente para de entender as coisas como elas são e a gente quer que as coisas sejam como a gente imagina que as coisas são como a gente está pensando, né? Mas isso é só efeito de uma mente inebriada pelo ego, tá? Tá puxada a leitura? Tá, mas são cartas de alerta, gente, eu preciso falar. Então, cuidado com as escolhas, as decisões, com as tentações. Tentações amorosas também. O que tem que ser ativado essa semana? Qual energia será ativada essa semana? Energia da Rainha de Paus. A sabedoria do feminino. E o feminino não tem nada a ver se você é homem ou mulher, tá? A sabedoria do feminino é a receptividade e a criatividade. É a capacidade de resolver problemas. Não que o homem não resolva problemas, né? Mas a criatividade, eu digo, é no sentido de ser hábil em resolver problemas de uma maneira diferente do convencional. Tá? Então, podem surgir problemas? Podem, mas você vai resolver de uma forma criativa, diferente, inovadora, inventiva. Só que para isso, para saber resolver problemas de uma forma criativa, é preciso estar receptivo. Não adianta você querer responder a pergunta, trazer uma resposta se você não ouviu a pergunta direito. Tá? Por exemplo, todo trabalho terapêutico, 50%, geralmente, 50% do trabalho terapêutico, ele se resolve na primeira frase que o paciente traz.
O paciente traz a primeira frase, qual é o seu problema? A primeira frase que ele fala, 50% a gente já capta o problema e fala assim, eu sei qual que é a solução, ou eu já consigo vislumbrar a solução terapêutica para esse paciente. Por quê? Porque a gente tem que saber muito bem ouvir a pergunta. O importante é a pergunta. Entende? O importante é a pergunta. A resposta também é importante, mas a maneira como você pergunta, ela é muito importante. Então, às vezes a gente fica tentando descobrir a resposta e fica ávido por descobrir a resposta. E aí esqueceu da pergunta. Mas qual era a pergunta mesmo? Qual era a pergunta? Então não pode perder de vista a pergunta, porque a pergunta, muitas vezes, ela já traz também o gatilho para a resposta. Só que se você esquecer da pergunta, na hora que você vê a resposta, você não vai conseguir conectar uma coisa com a outra. Deu para entender, gente? Tá meio louca, né, essa leitura. Mas ativar essa capacidade de estar receptivo à resposta do outro também, e não a resposta, mas receptivo à fala do outro também. Por quê? Vou dar um exemplo, porque com os exemplos eu acho que fica mais fácil. Sabe quando tá tendo, imagina uma reunião, um grupo de amigos ou um grupo de brainstorming ou sei lá, né? E tá cada um dando a sua opinião, a sua visão de um projeto, né? De uma situação para resolver um problema. E cada um vai ter uma opinião, um ponto de vista. Ok, tá? Só que se você ficar só pensando, enquanto cada um tá falando uma coisa, um fala, daqui a pouco o outro fala, e outro fala, tá indo em círculo, certo? Se você ficar pensando no que você vai falar na hora que for a sua vez, você não vai ouvir o que todos os outros estavam falando. Porque você está num diálogo interno pensando, eu vou falar isso e eu vou falar aquilo, né? Tô pensando tudo isso. Só que enquanto isso você não prestou atenção no que as outras pessoas foram falando e que poderia, nesse discurso do que já foi dito, já tinha a resposta. E se você tivesse prestado atenção, você teria enxergado a solução antes. Deu para entender? E aí, todas essas cartas se conectam, entendeu? Sair do diálogo interno ou de tentar ficar dando uma resposta para as pessoas ou dando uma resposta para a vida, tentando achar uma solução, porque né, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Mas quando eu vejo qual foi a dinâmica do contexto inteiro, eu vejo que o próprio problema, ele já traz a solução embutida. O que Capricórnio precisa prestar atenção essa semana? Capricórnio precisa prestar atenção essa semana. O que Capricórnio precisa prestar atenção esta semana é a carta da árvore. Família. Família. Família pode ser não só sua família, essa coisa toda pode estar acontecendo dentro da sua família, um problema familiar, ou pode ser família no sentido de estrutura, né, sistêmica, e empresa também é uma estrutura sistêmica. Nota que a árvore, ela, né, tem o tronco e daí ela vai se ramificando. Então, prestar atenção nas ramificações das coisas. Mas quando você tira o foco, não é para você olhar as ramificações, mas onde está o cerne da questão, o tronco, e o que está abastecendo esse tronco, as raízes, que a gente não está vendo, que é o problema, está nas raízes.
né, naquilo do que está se alimentando essa árvore. Então não adianta ficar olhando a copa para encontrar o problema, vai precisar olhar mais a fundo aqui, tá? É isso, gente. Muito, muito específica essa leitura, tá? Para mim é uma situação voltada para família, coisa mais de nível envolvendo ancestralidade para uns e para outros é algo envolvendo negócios. Pode ser negócios de família, pode, tá? Mas é isso, tá? Bom. Para ter mais 100% certeza, gente, você tem que fazer uma leitura particular, isso você já sabe. E aí tem a leitura focada em trabalho, negócios, empreendedorismo e carreira, tá? Isso é uma vertente. E agora eu tô com um outro serviço que é o tarô terapêutico. Então é uma leitura de tarô e junto com a leitura de tarô eu faço a terapia com os anjos. Que é o fortalecimento dos seus 5 níveis de alma e alinhamento com a árvore da vida. E aí, para saber mais, é só entrar em contato comigo, tá? E eu tô falando de anjos porque a gente vai usar o tarô dos anjos aqui para dar uma perspectiva dos seus 5 dias da semana, de segunda a sexta, tá? E aí eu sugiro que você salve essa leitura, porque, claro, é difícil lembrar, memorizar todos os dias da semana, tudo que vai acontecer a cada dia. Então, anota aí no seu planner, na sua agenda, ou salva o vídeo e você assiste, né, ao longo da semana, tá? Então, vamos lá, Tarô dos Anjos, Capricórnio, dia a dia da sua semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Uau! Quanto fogo nessa leitura! Quanto fogo! A gente falou de ativar a energia de fogo, da rainha de fogo. E tem muito fogo aqui, tá? 8 de fogo na segunda-feira. 8 de fogo na segunda-feira fala das coisas acontecendo de uma forma muito acelerada, tá? Pode ser que a sua agenda fique um pouco atrapalhada, inclusive, porque apareceu uma demanda e daí o chefe pediu uma coisa, o prazo expirou antes do que você tinha imaginado. Você vai ter que fazer algumas coisas meio que de última hora, tem alguns imprevistos, as coisas acontecendo de uma forma, né, tudo ao mesmo tempo agora, digamos assim. Tá? Mas também alguma coisa, se tinha coisa que estava emperrada, segunda-feira desemperra, destravou completamente e agora a engrenagem começa a andar na segunda-feira. Segunda-feira é um dia assim, acelerado, então já se planeja, acorda cedo porque tem muita coisa para fazer nesse dia. Terça-feira, 10 de fogo. Segunda-feira o dia vai ser longo, tá? E muito, muito agitado. Terça-feira, sim, 10 de fogo. Também continua muito trabalho. Pode surgir, dado esse excesso de trabalho, a gente falou, segunda-feira teve muita coisa, na terça-feira continua essa agitação, pode ser em relação a trabalho, em relação a encontros com a galera, mas tem muita coisa acontecendo e você tá lá, tá no pique, tá fazendo, então só cuidado com os excessos, para não fazer coisas demais e depois acabar ficando sobrecarregado de tarefas ou ficar muito estressado, sabe? Falando assim, nossa, parece que só eu que estou fazendo as coisas ou tem tanta coisa para eu fazer. Descansa um pouco, encontre momentos de pausa, de qualidade, né, ao longo da segunda e da terça, para você aguentar, para você ter fôlego de aguentar até o final da semana, tá bom? Porque senão chegou na terça-feira você já tá exausto. E a semana só tá começando, né? Quarta-feira, 3 de fogo. Quarta-feira tem muitas perspectivas interessantes aqui surgindo. Então, você vislumbrando as coisas assim, agora parece que está ficando mais claro, agora parece que tem novos horizontes surgindo. Pode fazer planos a longo prazo, porque você tem um maior entendimento da situação também na quarta-feira.
Ou também você está menos atarefado, e na quarta você consegue focar um pouco mais nas suas coisas pessoais, nas suas atividades, e ter um norte. Sabe quando a gente às vezes fica imerso em tanto trabalho, seja trabalho, né, de escritório, trabalho, tarefas domésticas, você está imerso em tanta coisa que você não tem muito tempo de respirar, e daí chega na quarta-feira, parece que assim deu não uma calmaria, mas deu uma reduzida no ritmo, e aí qualquer reduzida no ritmo, qualquer desacelerada, já faz assim, nossa, mudou, alguma coisa mudou. É igual quando o avião está em turbulência, o avião está passando por uma turbulência por um tempão, e aí até parece que tá aquele barulho infernal, né? E aí a hora que para, fica aquele silêncio e fala, nossa, que estranho. É isso que acontece na quarta-feira, tá? Você fala, nossa, que estranho. Parece que tudo melhorou, tudo ficou mais calmo, né? É uma surpresa boa, tá? Quinta-feira, 4 de fogo. E aí a coisa melhora, né? Da terça para quarta. Vida familiar feliz, conclusão bem-sucedida de um projeto. Quarta-feira tem uma estabilidade maior, as coisas estão meio que em modo automático, né? Tá. Como é? Tem. Quando o navio vai, né? Modo cruzeiro, alguma coisa assim. Enfim. Em velocidade de cruzeiro, né? As coisas estão em velocidade de cruzeiro. Não sei se isso é bom, se, né, o quanto anda um cruzeiro, mas eu vejo que tem uma estabilidade, mas não é uma estabilidade porque as coisas estão paradas. Tem uma estabilidade, mas que está indo em frente, tá? O que é muito bom com esse 4 de fogo. Também na quarta é favorável para algum fechamento. Se você tem que finalizar alguma coisa, vamos fechar um contrato, finalizar um acordo, nesse sentido, sabe, de finalizar uma etapa para dar um passo mais parrudo, digamos assim, né, mais concreto, na quinta-feira é um bom dia. E na sexta-feira, rei de água, né, depois de tanto fogo, na sexta-feira vem um alívio, faz um happy hour com os amigos, ou com alguém que, né, com sua melhor amiga, com seu marido, sua esposa, com alguém, né, que você goste muito, que você ame, que te traga essa paz de espírito, porque na sexta é um dia para você comemorar, tá? Esse rei de água, ele tá brindando a vida, ele tá brindando a semana que começou atribulada e que depois parece que melhorou, sabe? Parece que desanuviou, as coisas desanuviaram, agora as coisas estão claras e estão fluindo. Então, sexta é um dia de fluidez. Fala também de trabalho de caridade. Não necessariamente você precisa fazer um trabalho voluntário, mas ficar um pouco mais atento a pessoas ou a uma pessoa que pode cruzar seu caminho na sexta-feira e que você pode ajudar. Às vezes uma pessoa no farol, uma pessoa desconhecida mesmo, que de repente você pode ser uma ferramenta, um elemento, digamos assim, como se você fosse um veículo, você sendo um veículo de auxílio para uma pessoa que muda tudo, né? O rei de água, ele é muito amoroso. É aquela história, fazer o bem não importa a quem, de repente você vai, sei lá, ajudar alguém. Comprei bolo de uma senhorinha lá no farol. Para você foi um bolo que você comprou e tal, né? Daí você falou, Deus te abençoe, não sei o que lá. Para aquela senhorinha que recebeu aquilo, foi assim uma grande bênção. Porque a partir daquilo, por exemplo, faz com que ela continue, ela persista, ela não desanime, né? Enfim, essa expressão do amor, da solidariedade, da compaixão, importante nessa sexta-feira. Claro que você pode receber isso, tá? Mas eu vejo mais como você dando isso, você
sendo mais amoroso, bondoso, compassivo com alguma pessoa, conhecida ou desconhecida, e que isso vai fazer muita, muita diferença na vida dessa pessoa, tá? Então isso é uma bênção, porque quando a gente abençoa, a gente é abençoado, né? É isso, gente. É isso, Capricórnio. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Já sabe, na descrição do vídeo tem o meu contato para você agendar qualquer uma das sessões terapêuticas. Agradeço a escuta e a gente se vê no próximo vídeo.